pessoal, a ideia para essa aula de hoje, para todos os outros vídeos que eu vou postar, na semana passada, a última atividade que eu passei havia sido uma seleção de exercícios do Stewart para vocês fazerem para treinar o Teorema de Green. E aí eu vou fazer alguns daqueles exercícios para a aula de hoje, e esse vai ser o tema dessa semana, porque eu não quero fazer muita coisa, porque semana que vem eu já coloco mais uma avaliação envolvendo os temas de integral de linha e teorema de Green, que já é um pouco mais denso do que o tema da primeira matéria, para a próxima prova não ficar tão pesada também. Então já vou começar saindo aqui da tela. Eu já coloquei aí no cantinho o enunciado do primeiro, tá faltando só um pedaço. Deixa eu acompanhar aqui no Stewart. Ele fala assim, ó, calcule a integral de linha por dois métodos. É da página 975, tá? Diretamente e utilizando o teorema de Green. Então, para fazer essa integral aqui, do primeiro método que ele pediu, que é diretamente, ó, integral de linha sobre uma curva C, de x menos y dx mais x mais y dy, onde C é o círculo com centro na origem, raio 2. Então, a primeira coisa que eu vou precisar é parametrizar essa curva C. Pelo menos a parametrização que ele deu é a mais simples de todas. Eu vou chamar o x de 2 cosseno θ, porque é um círculo, né? Como é raio 2, eu coloco esse 2 na frente. Cosseno t. E o y vai ser 2 seno t. Aí fazendo a substituição, só percebam que esse dx aqui ele vai ganhar um resíduo em função do dx dt, né? Vamos falar que é o seguinte aqui, ó. Faz o dx dt. Você vai descobrir que o dx é igual a menos 2 seno t dt. E a mesma coisa para o dy. Ó. Você vai notar que o dy é só derivar o 2 seno t. Vai ficar 2 cosseno t dt. O bom da lousa digital é que dá para fazer isso aqui. Ó. Como eu sei que vai faltar espaço, então eu vou fazer de conta que eu fiz essa conta aqui. Perfeito. Vamos lá. Agora, fazendo as substituições, qual é a integral que eu vou ter que calcular? Olha, C é o círculo com centro na origem e raio 2. Então, eu quero fazer essa parametrização aqui, onde o meu t varia de 0 a 2π, para poder pegar o círculo inteiro. Então, já vou colocar o seguinte, ó. Integral variando de 0 a 2π. Me ajudem, ó. X menos y dx. O x é 2 cosseno t. Menos y, ou seja, menos 2 seno t. E o dx vai virar menos 2 seno t dt. Menos 2 seno t dt. Continuando, ó, agora x mais y dy. Como ficaria essa parte? Eu vou colocar o x mais y entre parênteses já. Ó. X mais y, 2 cosseno t, mais o y, 2 seno t, vezes o dy. dy é 2 cosseno t dt. Aí eu já vou querer olhar para essa expressão do jeito que ela está aqui, e já estou com uma desconfiança que alguma coisa vai cancelar. Eu já quero cancelar agora sem nem fazer distributiva. Vejam que aqui da primeira integral, do primeiro dt, ó, antes do primeiro dt, você vai ter um seno com cosseno aqui no primeiro termo, quando fizer a distributiva, e um seno ao quadrado no segundo termo. Já para o lado de cá, ó, você vai ter um cosseno ao quadrado e um seno com cosseno. Talvez esse seno com cosseno seja coisa boa, vamos ver? Se eu multiplicar o primeiro termo daqui com esse que está aqui fora, quanto vai dar? Ó? 2 com menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes cosseno de t vezes seno de t. Do lado de cá, belezinha, ó, multiplica esse com esse aqui. Ó. Você vai multiplicar o 2 seno t com 2 cosseno t na distributiva. Vai dar 4 seno t cosseno t. Eles vão cancelar. Então, esse cara que tem o cosseno aqui no primeiro, ó, quando ele juntar com o seno, ele vai cancelar com esse aqui do segundo. O que vai sobrar para a gente aqui no primeiro termo vai ser, ó, faz a multiplicação aí, 4 seno ao quadrado de t, e de cá, 2 cosseno t com 2 cosseno t, mais 4 cosseno ao quadrado de t. Aí eu vou deixar um dt só, que agora ficou belezinha, né? 4 seno ao quadrado mais 4 cosseno ao quadrado, põe 4 em evidência, a relação fundamental. O que você vai ter aqui então, ó,
é a integral de 0 a 2π de 4 que multiplica seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t dt. Fazendo até um passo a mais do que precisa, né? Isso aqui vai dar 1. Então, 4 vezes 1 dá 4. O que eu tenho é a integral, vou fazer de novo, ó, de 0 a 2π de 4 dt. Fechou. Isso aqui vai dar 4t, onde o t varia de 0 a 2π. Ao trocar o t por 2π, você vai ter como resultado 8π. E ao trocar por 0, dá 0. Tá aqui, ó. Isso é a resposta do problema, fazendo de forma direta. Agora, de novo, calculei errado o tamanho que eu ia precisar, né? Se bem que eu já até sabia no começo que eu falei. Eu vou só copiar esse daqui para a segunda página, porque eu quero agora fazer exatamente o mesmo problema usando o teorema de Green. Então, para usar o teorema de Green, eu preciso identificar aqui na minha expressão quem é o P e quem é o Q. Tá fácil, né? E essa expressão de K, ó, essa aqui, ó, é a expressão que eu chamo de Q. E essa aqui é a expressão que eu chamo de P. O que eu preciso fazer, então? Eu vou transformar isso aqui, ó, pelo teorema de Green numa integral dupla, certo? De derivada de Q em relação a x menos derivada de P em relação a y, tudo isso dA numa região D, certo? Que é simplesmente o círculo que a gente tem ali, mas depois a gente mexe com ele. Já a gente melhora isso aqui um pouquinho. Porque eu quero fazer primeiro a conta das derivadas ali, ó, para ver se melhora alguma coisa já. Ó. Então, integral dupla numa região D, que eu não estou preocupado ainda. Derivada de Q em relação a x. Se você fizer a derivada de Q em relação a x, o y aqui é uma constante, vai embora, vai dar 1. Menos derivada de P em relação a y. Derivada de P em relação a y, ó, o x desaparece, a derivada desse dá menos 1. Então, menos 1 dá mais 1 dA. Então, o que a gente tem aqui na prática é a integral dupla numa região D da função 2dA. Agora, o que a gente precisa fazer, na verdade, é simplesmente aplicar essa integral dupla. Só um segundo, gente. Perdão da pausinha, pessoal. Tive só que atender o celular que tocou aqui. Não tinha nem se deu pra perceber. E desconcentra a gente fica meio perdido. Então, só voltando, ó, ver onde eu estava. Tá, então a gente chegou na integral dupla, na região D, onde essa região D agora é o círculo completo, com o centro na origem e raio 2. Aqui, quando era integral de linha, eu estava falando só da circunferência, do contorno, né? E aí eu preciso fazer essa integral em relação a essa área. A melhor coisa para trabalhar com a área do círculo é fazer ali em coordenada polar e você gera um resíduo R e dr dθ, né? Ou, em resumo, como você quer o círculo inteiro, ó, você quer o θ variando de 0 a π, desculpa, a 2π. Você quer o R variando de 0 a 2, porque é um círculo de raio 2. E aí você gera um resíduo R aqui dentro, né? E aí fica R, 2R, dr, dθ. E aí quanto vai dar essa brincadeira? Vamos lá. Fazendo a integral de dentro, a gente vai ter integral de fora, ó, de 0 a 2π. E aqui dentro vai ficar, ó, a integral de 2r é r ao quadrado, com r variando de 0 a 2 dθ. Aí dá para ver que a aplicação disso aqui vai dar 4, né? Vai dar 4 menos 0, que é 4. Ou seja, integral de 0 a 2π de 4 dθ, cujo resultado é 4θ, com o θ variando de 0 a 2π, 0 não faz diferença, trocando θ por 2π, 4 vezes 2π dá 8π, que foi a mesma resposta que a gente teve pela resolução anterior.
Mas vejam que esse nem foi o caso que mais foi ágil de todos, porque isso acontece, lembra da aula, quando você tem aquelas regiões especialmente retangulares, triangulares, lá dá muita diferença usar o teorema de Green. Mas vamos ver pelo menos só a parte da integral, olha só. Olha o que a gente teve que fazer aqui, ó, com a, até mudar para setinha, com a parametrização da curva, tá vendo? Parametrizamos, geramos resíduos, olha o tamanho que ficou, por muita sorte, uma sorte pensada na verdade. A gente acabou caindo só na relação fundamental, para na hora que a gente aplicasse a integral aqui no final, a integral ficasse curta. Mas não fosse a relação fundamental aqui, ó, para sumir com esse pedaço, a gente teria um trabalhinho considerável na integral. Vejam que aqui, fazendo pelo teorema de Green, e eu nem estou dizendo que o teorema de Green é vantajoso em todo e qualquer caso, não é isso, tá? Mas quando ele é vantajoso, ele vale muito a pena, porque você começa fazendo derivada, e quando você faz derivada, vamos falar que é a derivada, grosso modo, diminui a função enquanto a integral aumenta a função, pelo menos o poder, não o valor numérico dela. Então você trabalha com funções mais simples, né, que é de fato o que aconteceu, ó. Ficou 1 mais 1 que era 2. Então eu tinha que fazer uma integral dupla da função 2dA. E aí foi só parametrizar a minha curva aqui em coordenada polar que saiu tudo facinho. No próximo vídeo a gente debate mais um pouquinho de exercício, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.